Tá. Gente, estamos no ar. Boa noite a todos aí. Esse time maravilhoso que a gente está conseguindo montar. Jodir, eu não estou ouvindo ninguém. Fred não está. Fred não está ouvindo. Eu só ouço Fala aí alguma a Sandra, coisa, eu ouço. A Sandra eu ouço, não ouço o Popó. Tá me ouvindo? Você ouve a Fred, Gisele. tá Fala aí, Gisele, com ele. Tô aqui, ó. Gisele presente. Gente, Eu ouço o Jodir e a Sandra, mas não ouço o Popó nem a Gisele. vai ser complicado, mas a gente vai assim mesmo, tá? Mas tem uma coisa de bom, pelo menos. Todo mundo está lhe ouvindo, Fred. Tá certo. Olha só, então tem que ter um tradutor. Quando o Popó ou a Gisele falarem, tem que ter um tradutor para mim. Você vai no ritmo. Se a gente ri, você ri. Se a gente fizer assim, você faz também, entendeu? Para vazio de conta que está entendendo. Nós estamos preparando a live já no ar, mas faz parte, eu acho super legal isso. Quando alguém for parar, eu estou aqui operando. Quando alguém for falar, eu vou botar a tela inteira, tá? Para a pessoa falar sozinho, tá bom? A gente vai começar com uma rodada de apresentação. Eu vou abrir a tela inteira e quem estiver se apresentando, tá bom? Então, Sandra, você que tem que fazer isso porque todo mundo escuta você, né? Avisa aí que o pessoal vai se apresentar e eu estou aqui. Enfim, o Fred não me escuta e não escuta a Gisele, tem que dar um jeito. Então, vamos dar a primeira participação, vamos fazer a rodada e dar a primeira participação, Fred. Vamos lá, é contigo. O Fred não ouve você, né? Deixa eu fazer a apresentação e depois eu vou chamar de cada um, tá bom, de Popó? Exato. Vamos lá. Hoje o nosso papo é uma mesa redonda trazendo a prefeitura para a Zona Oeste. É a nova proposta do Partido Novo. É um bate-papo com os pré-candidatos já aprovados pelo Partido Novo para o Rio de Janeiro. Nós temos aqui a presença do pré-candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro, Fred Luz. Mas hoje nós vamos fazer a apresentação da Gisele Gomes. A Gisele Gomes é bióloga, pesquisadora, cientista. Ela é pré-candidata a vice-prefeita para o Rio de Janeiro pelo Partido Novo. O Alexandre Popó, que é um empresário no ramo de TI, é pré-candidato a vereador para o Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Teremos o apoio do professor Jodir Teixeira, que não é do Partido Novo, mas entende a importância dos princípios e valores Luz. Bom, eu vou fazer a minha apresentação, depois eu vou passar a apresentação para cada um. Para cada um que está entrando na live, pelo menos conhecendo cada um pouquinho de nós. Eu sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho pós-graduação em dermatologia de cães e gatos. Eu sou casada, tenho 2 filhas já independentes. E essa inquietude por não aceitar as coisas erradas que os últimos governos vêm fazendo me levou a conhecer a política, me levou a conversar sobre a política, e nesse caminho eu conheci o professor Jodir, e fui apresentada ao Fred Luz, falei assim, esse cara vai ser o meu candidato, é esse cara que eu quero ver comandando a cidade onde eu moro. Aí, inicialmente, entrei para o partido para apoiar o Fred Luz, depois comecei a entender que não adiantava ficar só na torcida, que tinha que fazer parte do time, fui participar do projeto seletivo do Partido Novo. Não é fácil, mas eu fiz, fui dando tudo de mim e consegui ser aprovada no processo seletivo. E hoje eu sou pré-candidata a vereadora pelo Partido Novo. Eu acredito nos princípios e valores do Partido Novo e por isso que eu resolvi me arriscar para ajudar a fazer alguma coisa pelo entorno onde eu vivo. Eu há 40 anos, eu trabalho e moro na Zona Oeste e sei bem as necessidades de Campo Grande, no local onde eu moro. Agora eu vou pedir para o professor Jodir fazer sua apresentação. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui com a Sandra, minha amiga, meu amigo Fred Luz, meu companheiro de muitas lutas aí de varejo. Eu sou Jodir Teixeira, trabalhei 25 anos na Petrobras, fui executivo em diversas áreas, me aposentei novo e fui para o varejo. Hoje eu tenho uma operação varejista, uma pequena operação varejista, que na verdade quem toca é a Rose, minha esposa, e eu tenho uma empresa de consultoria em gestão e educação corporativa,
e tenho aqui no Rio a Universidade do Varejo. A minha formação, eu fiz administração de empresas, ciências contábeis, economia, depois fiz alguns MBAs e fiz mestrado em gestão estratégica de negócio e doutorado em administração. Mas aqui pode dizer que eu sou amigo do Fred, eu sou fã, porque eu passei minha vida toda estudando gestão, há 40 anos que eu ensino gestão, e o Fred, para mim, é uma referência em gestão. Então, por isso é que eu estou, não sou ligado a nenhum partido atualmente, mas estou nesse projeto muito mais em função da competência do Fred, mas gosto muito dos valores do Partido Novo, por isso é que eu estou, mas o meu partido chama-se FL, Fred Luz é o meu partido nesse momento na política. Que bom. Agora eu queria que o Alexandre Popó fizesse a apresentação dele. Ele é um colega que, junto comigo, está fazendo parte do time do Novo, como pré-candidato a vereador para o Rio de Janeiro. Alexandre, por favor, faça a sua apresentação. Gente, boa noite. Na realidade, eu me sinto estranho quando alguém me pergunta alguma coisa e me entrevista. Eu só sei entrevistar, não sei ser entrevistado. E normalmente, eu começo a minha apresentação de todas as lives divulgando o Fred Luz, né? Fred Luz nasceu ali em Todos os Santos, próximo ao estádio do Botafogo, que não existia na época, infelizmente, que poderia despertar o coração dele. É um suburbano como eu, da região ali do Grande Meia. Como eu, também estudou em escola pública até o ensino médio e, portanto, dá um valor enorme a essa possibilidade, essa necessidade de todos nós que precisamos da escola pública ter essa porta de entrada e uma possibilidade de uma vida melhor. Fez a engenharia dele lá na PUC, com uma bolsa. Eu, já ao contrário, fui para o Cefet e depois para o UERJ. E ele ainda, no último ano da engenharia, já passou no concurso para a Petrobras. Em janeiro já começou a trabalhar. Ficou quase 6 anos lá na Petrobras. E depois o doido saiu da Sombra e Agrafeita, que hoje seria um grande diretor da Petrobras, com certeza, se não fosse o presidente da companhia, e resolveu se aventurar lá na loja americana. Lá, durante uns 15 anos, ele engrossou a cauda dele, trabalhou com gestão de equipes, desenvolvendo projetos de marca também, melhorou a marca, e depois de 15 anos se sentiu à vontade para fazer um voo solo, e aí ele acabou adquirindo a Richard e, em seguida, a Salinas. Desenvolveu a marca, botou um dinheiro no bolso, vendeu o empreendimento, botou um dinheiro no bolso, pensou que ia ficar no ano sabático, mas aí foi convidado para a diretoria de marketing do Flamengo e no ano seguinte é alçado à diretoria executiva. E aí houve uma transformação no Flamengo, infelizmente para nós botafoguenses, né? Mas agora nós conseguimos roubar ele para o Novo, trazer ele para o Novo, para ele fazer o mesmo fenômeno com o Rio de Janeiro. Ele atuou no Novo em apoio a mandatário, participou da campanha do João Amoedo no primeiro turno, ajudou o Zema no segundo turno, foi convidado a participar do processo seletivo dos secretários lá em Minas, e assim o fez, apoiou lá até resolver a equipe lá, e voltou para o Rio, e agora, ao final do ano passado, resolveu colocar o nome dele no processo seletivo, passou no processo seletivo, se Deus quiser, agora no final de julho, início de agosto, com a convenção do Novo, terá o nome dele homologado para a candidatura de prefeito, e agora com a nossa vice Gisele Gomes, que é a homenageada do dia, apesar da Sandra ser aniversariante de ontem, tá? Não se fala a idade dela, mas parabéns, Sandra, parabéns, atrasado. Deu mais parabéns, tudo de então, muito bom. Olha, ontem foi um dia que eu só chorei de emoção pelas mensagens bonitas que eu recebi. Eu não conseguia mais ler. Minha filha, que não mora perto de mim, que mora perto, mas a gente está distante, né, por causa desse isolamento. Gente, eu vou sair um pouquinho para atender o pessoal do Instagram. Continuem aí, tá? Eu vou sair para pegar... Ela me mandou uma mensagem tão linda que eu não conseguia ver a mensagem. Bom, mas agora veja bem, o Popó, e é ao vivo, ele modifica tudo que a gente combinou. Na realidade, era para ele se apresentar, e quem vai se apresentar é o Fred Luz, vai fazer a apresentação dele, e depois eu queria que você, gentilmente, apresentasse a pré-candidata a vice-prefeita, por gentileza, Fred. Primeiro você se apresenta. Eu já fui apresentado, já falaram tudo de mim. Mas sobre a visão do Popó, eu quero que você dê um resumo, mais ou menos, de como você chegou ao Novo para as pessoas que estão aqui,
e depois você apresente, por favor, a sua maior... quem chegou agora recentemente e está com a bola toda aí. Nesse projeto. Sua parceira, exatamente nesse projeto. Olha só, Sandra, eu tenho uma vida bem sucedida e tudo, nunca quis participar de política, nada disso, né? Mas cheguei à conclusão que com esses mesmos políticos de sempre que estão aí, que só pensam em eleição e que vivem vendendo a ilusão de que eles vão resolver o problema, quando, na verdade, eles é que criaram o problema. Então, a ficha caiu e eu fui buscar caminhos para ver se tinha espaço para uma pessoa como eu participar e tentar ajudar. Esse é o meu espírito. E fiquei muito feliz de, nesse processo, encontrar o Partido Novo, com o qual me identifiquei completamente pelos princípios e valores. Se não existisse um partido como o Partido Novo, eu não estaria participando, porque eu acho que todos os outros partidos ainda estão num modelo que privilegiam a continuidade. E por isso é que a gente fica patinando. Quem estava do lado de fora antes de existir o Novo ficava torcendo para dar certo, mas na prática a gente via que nunca deu certo, a cidade do Rio de Janeiro só foi piorando. Eu quero dar minha contribuição e estou aqui para a gente conversar, mas eu vou deixar hoje, que eu só entrei aqui para dar um oi para vocês, para ter uma pequena participação, porque para mim as estrelas da noite são você, Sandra, e principalmente a Gisele, que é a minha, que vai estar junto comigo e que é super preparada. Então eu prefiro que a Gisele fale, porque ela já está bastante inteirada sobre projetos para o Rio de Janeiro, sobre ela mesma, porque eu estou muito feliz que eu vejo uma competência muito grande dela e uma complementaridade muito legal para a gente levar esse projeto à frente junto com os nossos candidatos a vereadores. Você, o Popó, nós vamos ter no total 35, e chama a atenção das pessoas para prestarem tanta atenção na eleição para a prefeitura, para o prefeito e para a vice-prefeita, mas também atenção igual na eleição para os vereadores. Os poderes são independentes e o poder legislativo, no caso, um vereador na Câmara dos Vereadores, ele é tão importante quanto a prefeitura. Então, para vocês prestarem atenção, o Novo está apresentando 35 candidatos. Quanto mais candidatos do Novo forem eleitos, melhor para a cidade do Rio de Janeiro. E aqui nós temos dois, a Sandra e o Popó. Eu convido vocês a ouvi-los todos com muita atenção. Vou passar a bola para a Gisele, sempre agradecendo muito a Gisele por estar aqui, por ter topado participar, para ela se apresentar e falar. Boa noite a todos. Boa noite. Gisele, faz sua apresentação aí. Eu sou a Gisele Gomes. Eu sou nascida e criada em Campo Grande. Eu estudei no Monteiro Lobato, quando o Monteiro Lobato ainda era ali no calçadão, em frente à loja americana. Estudei a minha vida inteira no Monteiro Lobato. Eu era bolsista parcial. Eu não vim de família rica, mas eu tinha uma bolsinha ali de estudos. E o Monteiro é um colégio que sempre se marcou como uma posição liberal, né? A gente sempre ouvia da tia Norma, não confundir liberdade com libertinagem. Liberdade vem com responsabilidade. Então, eu cresci com esse mantra. Eu estudei no Monteiro Lobato do maternal ao 3º ano do 2º grau. Foi uma vida inteira. E eu fui a última turma do Calçadão. Eu pertenci à última turma do Calçadão, antes do Monteiro do Calçadão fechar e se transferir todo lá para Yaraquã e se tornar o Monteiro que é hoje, né? Eu brinco que eu não estudei nesse Monteiro de hoje, eu sou do Monteiro das antigas. No final do 2º ano, do ensino, do 3º ano do ensino, então 2º grau, porque eu não fiz ensino médio, eu passei no vestibular e fui fazer biologia na UFRJ. Né? Foram 10 anos frequentando a Ilha do Fundão. Opa, vocês estão me vendo? Estou vendo. Deu uma falhada, mas eu estou vendo e ouvindo. E agora? Você tá torta. Ela mexeu no celular. Gente, ela deu uma congelada. Peraí, vamos tentar. Acontece, vamos para frente. Voltou. Voltou? Voltou. Então, aí eu passei no vestibular, foram 10 anos de fundão, e acabei passando no concurso, e hoje eu trabalho com patentes, e
biotecnologia. É um trabalho que ninguém entende, nem meus pais entendem o que eu faço, e eu costumo brincar explicando que é mais ou menos assim. Se o cara inventou uma vacina, por exemplo, agora que está na moda, vacina para o coronavírus, e não quer que ninguém copie a vacina dele, ele vai tentar obter uma patente, né, um direito temporário de exclusividade daquela invenção, e aí é aqui comigo, que sou eu uma das pessoas que ajuda a decidir isso, se ele vai ter direito de exclusividade sobre essa invenção ou não. Bom, eu conheci o Novo em 2013, 2014, mais ou menos, depois de cursar Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra. Eu fui indicada pelo meu trabalho para cursar e fazer esse curso de 1 ano na Escola Superior de Guerra, que é um curso que mescla civis e militares, militares das 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também militares das forças auxiliares, das polícias e dos bombeiros, além de civis das mais variadas áreas, delegados, promotores, auditores, examinadores de patentes. E eu saí de lá maravilhada, porque eu encontrei um admirável mundo novo. Eu, cientista, estava ali, né, estudando. O cientista, ele é um especialista. Ele vai estudando cada vez mais de um conteúdo cada vez menor. E, de repente, eu me pego estudando o Brasil. Aí eu fui na Cabeça do Cachorro, lá na Amazônia, eu visitei as escolas, eu fui lá em Foz do Iguaçu conhecer Itaipu, de perto, de dentro, fui conhecer o submarino nuclear, e eu falei, gente, que admirável o mundo novo, esse Brasil, né? E eu tô lá trancada dentro de um cubículo, e eu posso ajudar, eu posso melhorar. Nisso eu vi o João Amoedo na capa da Veja. E aí eu conheci, eu falei, que troço é esse novo que está acontecendo aqui? Joguei na internet, descobri o site, e lá fui eu na reunião, ver do que se tratava. Na época ainda não era um partido, e eu já saí da reunião assinando a criação do partido e com um bolo de ficha para ajudar a coletar a assinatura. Porque no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, para você criar um partido político, você precisa reunir pouco mais de 500 mil de assinaturas. E como eu gosto de brincar, não adianta ir para o calçadão de Campo Grande, para o Saara ou para 25 de março em São Paulo na semana do Natal e coletar as assinaturas ali. Não vale. Tem que estar espalhado por pelo menos 9 estados do Brasil. Então, foi um processo de vários anos. A gente teve que coletar 3 vezes mais assinaturas, porque o TRE confere e vai anulando várias assinaturas se não bater. E em 2015 a gente conseguiu o registro, eu fiz parte dessa coleta de assinaturas. Em 2016 foi a nossa primeira eleição. A gente conseguiu eleger um deputado, que foi um vereador na época, que foi o Leandro Lira. A gente lançou candidatos em pouquíssimas cidades, mas a gente não elegeu um segundo nome por 400 votos. E eu fiquei me sentindo muito culpada. Eu falei, gente, 400 votos tem a minha família, tem meus primos. Se eu juntar primo com primo com primo, dá os 400 votos, e a gente tinha eleito um segundo nome. Olha, parece que não, a gente sempre acha que o que a gente pode fazer é pouco, mas o que o mundo precisa é do pouco que a gente pode fazer. A gente não precisa fazer muito, não. Se a gente fizer o pouco que nos cabe, já faz a diferença. Em 2018, eu resolvi fazer o meu pouco e fui me candidatar. E fiz muita campanha, fiquei muito no calçadão de Campo Grande, fiquei muito ali na boca do túnel da Marcelos Domingos, panfletava, saía de casa com mala cheia de panfleto, panfletando, ficava o dia inteiro e falava, só volto quando esses panfletos acabarem. Conversava com um, conversava com o outro. Nessa brincadeira, eu fiz 7.845 votos, a gente conseguiu eleger um deputado, que foi o Paulo Ganimi, e eu fui a mulher mais votada na nominata do partido, e hoje eu sou suplente do Paulo Ganimi. Fiquei muito feliz quando o Fred me ligou. Na realidade, o adjetivo foi eu fiquei completamente apavorada quando o Fred me ligou perguntando se eu não aceitaria participar do processo seletivo para vice-prefeita, porque no Novo não é indicação, é sempre processo seletivo. E eu tinha que participar, eu fui convidada para participar do processo seletivo. Tem análise de currículo, tem entrevista, tem todo um processo. E lá fui eu participar do processo seletivo depois de tremer 2 dias sem parar. Eu falei, não, eu vou tentar, eu vou fazer a minha parte. E aqui estamos. E o Fred falou uma coisa interessantíssima, que é complementariedade. Eu e o Fred, a gente se complementa. Cada vez que eu ia passando, eu pensando, gente, a gente se complementa aqui, gestão na iniciativa privada, conhecimento do serviço público, porque eu sou servidora pública por muito tempo, e como eu gosto de brincar, eu sou vascaína, então até Flamengo e Vasco a gente se complementa.
Na Zona Oeste, só a gente considerando a Zona Oeste, 50% das pessoas não votam. Ou votam nulo, ou votam em branco, ou simplesmente nem se dão ao trabalho de aparecer. Se essas pessoas votassem, a gente teria conseguido eleger mais 4 deputados federais e mais 5 deputados estaduais. É muita gente. E as pessoas não votam porque as pessoas estão por aqui com a velha política. Está precisando de gente nova. Só que só vai ter gente nova se gente nova resolver se colocar nessa posição. Sim. Então, gente, é a minha missão. A gente está aqui colocando a cara a tapa, a gente não está aqui querendo convencer ninguém, a gente está aqui querendo mostrar para as pessoas que pensam como a gente que dessa vez haverá opção. Então, essa é a nossa ideia e é aqui que eu me posiciono. Meus pais são de Campo Grande, minha família, meus avós plantavam laranja, eu conheço Campo Grande com a palma da minha mão, meus amigos estão aí. Eu não moro mais em Campo Grande, eu moro em Copacabana, mas eu estou sempre aí, não tenho ido por causa da pandemia, porque minha mãe está trabalhando no laboratório, né, e eu estou em pós-operatório, então, mas a gente precisa, Campo Grande é tão esquecido, a gente arrecada tanto imposto, e a gente é completamente esquecido pelo poder público, né? Então, vamos lá, vamos que vamos, me coloquei para jogo. Vamos ver, eu gostaria de ouvir agora o professor Joedir, porque é bom para apresentar a Zona Oeste, para mostrar o quanto de arrecadação, como é representada a Zona Oeste, o quanto que ela representa nesse mercado econômico. Eu gostaria muito de ouvir as suas observações, professor Joedir. Você podia apresentar a Zona Oeste para quem não conhece a Zona Oeste do Rio de Janeiro? Para quem não conhece, tudo bem, mas para você e a Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Fred, primeiro pela sua sagacidade em escolher uma mulher, né, e moradora de Campo Grande. Campo Grande, na verdade, quando se fala em Campo Grande compõe os bairros de Inhoaíba, Senador Vasconcelos e Santíssimo. Então, na verdade, são 4 bairros que formam Campo Grande. Campo Grande foi fundado em 1603, né? E foi o motivo da criação foi os inúmeros jesuítas que existiam na região. Em 2010, o Campo Grande, de acordo com o censo do IBGE, Campo Grande tem 328 mil pessoas, né? E ele é o maior bairro do Rio de Janeiro, né? E um dos maiores bairros do Brasil. Então, Campo Grande tem uma importância muito grande, né, no cenário dentro da cidade do Rio de Janeiro. A região era ocupada pelos índios Pisciguaba, né? E depois da fundação da cidade em 1566, a região foi repartida em Sesmarias e pertencia inicialmente a Sesmaria de Irajá. E um dos sesmeiros aí de Campo Grande, né, que muito campograndense não sabe, foi dos primeiros sesmeiros, foi o Marcelo Domingos, né? O Manuel Marcelo Domingos, que hoje tem uma rua importante aí de Campo Grande, com o nome de Marcelo Domingo. Em 1673, né, que foi criado a freguesia de Campo Grande, que até então pertencia lá à freguesia de Irajá. Naquela região de Campo Grande, né, o cultivo de cana-de-açúcar, né, veio da fazenda dos jesuítas, que era o fazendeiro aí na região, tinha grande propriedade na região de Santa Cruz, a fazenda Santa Cruz, e aí veio a criação de cana-de-açúcar, né, e a criação de gado. E a construção dessa infraestrutura da região, né, teve muita participação dos jesuítas em função dessa formação. Entre 1760 e 1770, na fazenda do Mendanha, foi plantadas as primeiras mudas de café, que veio de um convento lá de Minas Gerais. E a partir dessas pequena plantação aqui em Campo Grande, que se espalhou pela Zona da Mata, chegando a Minas Gerais. Então, Campo Grande também tem origem, né,
na plantação de café, que a origem começou aqui em Campo Grande e depois se espalhou aí pelo Brasil a plantação de café. A partir do século XIX, a região começou um grande adensamento e hoje Campo Grande ele tem a maior área, né? Ele tem 119 quilômetros quadrados e a segunda é Guaratiba. E também Campo Grande tem a segunda menor densidade demográfica. Campo Grande tem 120 mil lares, né, domicílios, com 2,74 pessoas por domicílio. Tem uma coisa que pouca gente sabe: em 1968, através da Lei 1627/68, o governo Negrão de Lima promulgou essa lei definindo Campo Grande como cidade, né? Então, seria a emancipação de Campo Grande, e que acabou, mesmo a lei sendo aprovada, não se concretizou. Mas Campo Grande, hoje, ele é um dos bairros que tem uma rede de hospital muito forte, tem o Doroeste, tem Nossa Senhora do Carmo, tem diversas unidades hospitalares. Campo Grande tem uma economia muito importante para a região. Campo Grande hoje tem em torno de 3.700 empresas, né, localizadas em Campo Grande, 87 delas ligadas ao comércio, ao nosso varejo, né? E e gera aí centenas de empregos. O faturamento da região de Campo Grande hoje é da ordem de R$1 bilhão e arrecada 200 milhões de ICMS, uma das maiores arrecadações de ICMS. Por que essa arrecadação de ICMS? Pouca gente sabe. Tem o distrito industrial de Campo Grande, que fica ali naquela região, quase chegando a Santa Cruz, na Avenida Brasil, que é um dos melhores polos, do ponto de vista geográfico, para colocação de centro de distribuição. Porque você vem de São Paulo pela Dutra, né? Hoje com o arco metropolitano, você sai em Santa Cruz, então tem um centro ali, no quilômetro 43, tem um distrito industrial com grandes empresas ali, grande centro de distribuição, e geograficamente é um excelente centro de distribuição. E aí você tem em Campo Grande, lá você tem a Ambev, você tem a Tupperware, você tem a Michelin, tem a Ebs, tem a Danco, tem a Gerdau, ou seja, tem centenas de empresas de grande porte. Então, Campo Grande realmente merece ter, eu acho que pela primeira vez, historicamente eu não analisei isso, né, se teve uma vice-prefeita de Campo Grande. Então, Gisele, você tem uma responsabilidade muito grande, né, por estar representando uma região tão importante para o Rio de Janeiro e tão esquecida do ponto de vista político. Então, eu tenho uma relação, a Sandra sabe disso, eu tenho uma relação muito grande com Campo Grande, com o Guilherme, que é o presidente da Associação Comercial, com todo mundo de Campo Grande, e eu me sinto, né, o Fred não era candidato, e eu fui com o Fred em Campo Grande para apresentar o pessoal. Eu vou ser, Sandra, vou cobrar da vereadora Sandra, vou cobrar do prefeito Fred, vou cobrar do prefeita Gisele, tá? Que Campo Grande esteja contemplado, não fazendo favor, mas que aqueles impostos pagos pela população de Campo Grande retornem para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana e para a organização de Campo Grande, porque Campo Grande, lamentavelmente, a desorganização na cidade é enorme, né? E eu, que represento o comércio, eu sou vice-presidente do Sindicato dos Lojistas, nós estamos sofrendo muito por falta de atuação da nossa Prefeitura do Rio de Janeiro, das autoridades. Aqui no Rio aconteceu um fato que é o cúmulo do absurdo. Abre-se primeiro os shoppings e as lojas de rua ficam fechadas. Então, toda parte do mundo, o comércio aberto, né, ele prevalece sobre o fechado num período do coronavírus. E aqui no Rio,
em função da prefeitura. Mas teve uma coisa mais interessante ainda também. Primeiro abriram para os camelôs, para depois os shoppings, para depois... Ou seja, eu espero que tendo o empresário, porque eu não vou falar mais, não, desculpe aí, né? Eu espero que tenha um empresário lá para que a gente possa, porque quem está no governo nunca assumiu o risco da atividade econômica para investir o seu dinheiro para geração de renda, geração de emprego. Exatamente. Quando alguém investe, eles vão lá e fazem tudo para a gente desistir do Rio de Janeiro. Então, eu tenho certeza, por isso que eu estou nesse projeto, que o Fred, com a Gisele, com a Sandra, com o Popó, com esse grupo do Partido Novo, a gente vai poder efetivamente mudar, e eu assumo esse compromisso com as pessoas que eu conheço de Campo Grande, tá? Que eu vou ser um vereador informal cobrando da prefeitura que faça aquilo que, não favor, mas aquilo que Campo Grande merece, levando os serviços públicos para Campo Grande de uma forma profissional. E é isso que eu gostaria de deixar esse recado e agradecer pela participação e estou à disposição aí durante o debate. Olha só, eu queria aproveitar esse gancho do Joedi e queria perguntar... Não, você não vai sair agora não, Fred, porque a pergunta que eu vou fazer é para sua vice, mas ela é sua parceira. Até deixa ela é sua não, ela parceira. É total minha parceira, mas eu só quero falar uma coisinha antes, que eu preciso ir mesmo, que eu me comprometi de ficar meia hora. Eu queria muito prestigiar vocês todos, ouvir vocês, eu ouvi a todos, ouvi o Popó, ouvi você, ouvi o Joedir, né? E lembrar só uma coisinha antes de eu ir embora. Em Minas Gerais, nós temos também um empresário como governador, eleito pelo Partido Novo. E é uma coisa muito importante falar isso. No primeiro ano de mandato dele, 2019, Minas Gerais teve mais investimento privado do que em todos os anos do governo anterior. É isso que pessoas como nós trazem para o Rio de Janeiro e para o modelo de governo. Facilitar a vida do empresário, facilitar a vida do empreendedor para gerar riqueza. No caso de Minas Gerais, para o estado de Minas, no caso do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e para Campo Grande, em especial, que Campo Grande é um polo de empresários e empreendedores, que são muito maltratados pelo poder público. Então, queria deixar só essa mensagem antes de partir e dar um abração para todos vocês e dizer que a Gisele me representa muito bem, muito, muito bem, e que ela hoje é a protagonista da noite. Obrigado pela sua participação, Fred. Boa noite, tenha uma ótima continuação de reunião. Eu vou perguntar, Gisele, eu vou aproveitar o gancho que o Joedi falou. Muito obrigado pela sua presença, Fred. Você só brilhantou. Obrigada, Fred. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram até aqui ficaram muito satisfeitas com a sua participação. Obrigada. Valeu, Fred. Maravilha. Valeu. Boa noite. Tchau, boa noite. Aí, estamos juntos. Gisele, vamos dar sequência, aproveitando o gancho do Joedi, que apresentou muito bem Campo Grande, Campo Grande é uma parte da Zona Oeste, né? Eu queria que você desse continuidade a esse pensamento que eu vou falar aqui e você abrisse um pouquinho para quem tá ali assistindo, né? O que a Zona Oeste pode esperar? Porque os últimos governos abandonaram a Zona Oeste completamente. Na realidade, os governantes, quando eles assumem, eles esquecem, eles cortam aquela parte da Zona Oeste como se não fizesse parte da cidade do Rio de Janeiro. E eles governam para a Zona Sul, para a Barra, e esquecem dessa potência que o Joedi acabou de escrever aí. E eu queria saber, assim, qual é a posição do Partido Novo? O Partido Novo vai olhar o Rio de Janeiro como um todo, com a inclusão da Zona Oeste? Como é que o Partido Novo vê a Zona Oeste do Rio de Janeiro? Eu queria ouvir da pré-candidata à vice-prefeitura. O que eu mais escuto é isso. Eu cresci escutando isso, né? Campo Grande paga imposto e o show, quando acontece, é na praia de Copacabana. Né? E, na realidade, é esse sentimento que a gente tem. A gente tem a sensação de que a gente vive num lugar, mesmo não vivendo mais em Campo Grande, eu estou sempre aí, eu ainda tenho o meu canto no quarto na casa da minha mãe, eu não desarrumei o canto na casa da minha mãe, porque eu estou sempre aí. E
A realidade é que a gente tem essa sensação de que a gente paga, a gente tem Ambev, a gente tem todo o distrito industrial de Campo Grande, a gente tem todo o comércio, Estrada Rio do Ar, o Calçadão, e na realidade, quando acontece o show acontece em Copacabana. Mas tem uma coisa que é interessante. Tem uma navalha lógica que eu gosto sempre de usar na minha vida, que é assim: nunca atribua malícia àquilo que pode ser adequadamente explicado pela ignorância. E eu parto do princípio de que as pessoas não compreendem o que é Campo Grande. Elas não entendem o que é Campo Grande. Elas tentam. E é difícil de compreender. A lógica de Campo Grande é uma lógica um pouco mais complexa. Você resolve isso descentralizando o poder. Olha o absurdo, a gente tem uma regional em Campo Grande, a gente sabe ali onde é a regional, perto da linha do trem. Minha mãe é funcionária da prefeitura aposentada. Quando ela tem que resolver alguma coisa na prefeitura, você acha que ela vai até a regional e resolve lá? É uma regional, não deveria resolver lá? Não deveria ser uma regional da prefeitura? Não, minha mãe, quando tem que resolver qualquer coisa da aposentadoria, ela tem que pegar o ônibus e ir lá no Piranhão, na Cidade Nova. Uma regional da prefeitura, ela deve ser uma regional da prefeitura, ela deve resolver os problemas da prefeitura naquela localidade, com as pessoas que moram na localidade, que são as pessoas que entendem do que está acontecendo ali. Tem que descentralizar. E o que acontece hoje é que as superintendências regionais, a prefeitura, para quem não sabe, ela é dividida em áreas de planejamento. A Zona Oeste é a área de planejamento 5, a Zona Oeste é composta por Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. E a gente tem uma superintendência regional específica para a região de Campo Grande. Só que essas regionais hoje elas são verdadeiros cabides de emprego ocupadas por pessoas indicadas pelo prefeito, ou por terem trabalhado na campanha, ou por serem seus correligionários, e eles não têm o poder de resolver os problemas que a população precisa. É aquela velha máxima: mais Brasil e menos Brasília, né? O poder ele tem que estar ao máximo próximo do cidadão, porque é o cidadão que sabe onde o calcanhar aperta. O que Campo Grande precisa? Só quem mora em Campo Grande, só quem vive a realidade de Campo Grande sabe o que é um viaduto que você leva 1 hora para atravessar de um lado para o outro. Né? E é isso que quem mora longe, quem mora na Tijuca, quem mora em Jacarepaguá, quem mora em Copacabana ou no centro, em Botafogo, não consegue compreender de Campo Grande. Na visão dessas pessoas, Campo Grande é só longe. Né? É o adjetivo que elas têm para Campo Grande. É longe. E não vai disso, e não vai além disso. As decisões não podem ser todas centralizadas num comitê que fica lá no Olimpo, lá no Piranhão. As decisões devem ser tomadas pelas pessoas próximas. E aí é o que o Fred sempre fala: colocar as pessoas certas nos lugares certos, sem cabide de emprego, sem indicação política. E a gente sempre brinca: Gisele, eu quero te ajudar. O que eu ganho para te ajudar? Você não ganha nada. Você só ganha muito trabalho, porque a gente não dá nada em troca. O que você vai ganhar em troca é a gente ter um bom trabalho futuro. Isso é o que você vai ganhar em troca, uma cidade melhor. Mas individualmente, egoisticamente, você não ganha nada. A satisfação pessoal, sim. E deixa eu falar uma coisa, você está com uma pergunta na tela aí, tu consegue ler essa pergunta? Posso fazer uma pergunta para a Gisele? Gisele, visando melhorar a qualidade do ensino, você vai implantar na rede municipal de ensino escolas de turno único? Eu gostaria, Gi, que além de você, eu gostaria que a Sandra comentasse isso e que o professor também, tá? Obrigado. Vou falar rapidinho. Essa é uma ideia muito bacana, a gente tem ensino integral, mas a gente tem que ser realista, porque senão a gente vai mentir. E o caixa do Rio de Janeiro, a situação do Rio de Janeiro é assustadora. A gente está arrecadando muito pouco e a situação deve ter ainda piorado, vai piorar muito mais por causa dessa pandemia, comércio fechado, etc. e tal. E eu acho que a gente não pode, eu sempre penso que a gente não pode pensar na carne sem fazer o arroz com feijão, porque o arroz com feijão é que oferece as proteínas que a gente precisa. Situação desesperadora do ensino do Rio de Janeiro hoje. Crianças com 9 anos de idade, ou seja, já no fim do terceiro ano, 50% das crianças hoje que chegam a esse período simplesmente não sabem ler e escrever. Essas crianças elas não vão conseguir aprender mais nada, porque a leitura é a base de tudo. Então, a gente precisa fazer o feijão com arroz e colocar uma meta de alfabetizar
todas as crianças ao final do primeiro ano, para que elas consigam seguir com a turma. Então, eu estou falando que antes da gente pensar em situações melhores, que talvez a gente só consiga colocar em poucas escolas, para poucos alunos, a gente tem que garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas ao final do primeiro ano. É o feijão com arroz, é o básico do básico do básico. E não é ler e dizer a casa é azul, é compreender, é interpretar aquela frase dentro daquele contexto. Se não tiver isso, a criança não vai caminhar mais e não vai a lugar nenhum, e a gente está fechando todas as portas. Quando eu era criança e eu ficava sonhando, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou andar de avião, que era tão caro nos anos 80, né? O meu pai virava para mim e falava assim, estuda que você chega lá. O estudo é o que abre as portas. É o estudo que abre as portas. E se a gente não ensinar essas crianças a lerem e escrever e a interpretarem o que estão lendo, elas não vão conseguir caminhar. E eu estou falando que o Rio de Janeiro está atrás de várias capitais, atrás do Recife, atrás do Ceará. Hoje mesmo teve uma live falando exatamente sobre esse assunto da educação. E a gente precisa correr atrás e oferecer o feijão com arroz muito bem feitinho, muito bem temperadinho e muito gostoso para que a gente garanta isso para as crianças. Eu vou complementar o que a Gisele falou, o Alexandre. Deixa eu complementar o que ela falou. A cidade do Rio de Janeiro, ela é tão grande que os problemas são bem diferentes. Se você pegar os problemas da Zona Sul, são diferentes da Zona Norte, e vêm ser diferentes na Barra, são diferentes na Zona Oeste. E se você pegar as comunidades dessas regiões, também são diferentes. Quanto mais você se aproxima da Zona Oeste, a carência é muito maior. E eu complementando o que a Gisele está falando, que é muito grande o analfabetismo, eu digo assim, nas comunidades, principalmente da Zona Oeste, há uma evasão escolar muito grande no ensino fundamental. E esses adolescentes, entre 14 e 16 anos, eles se perdem porque eles abandonam o ensino fundamental sem nenhuma capacitação, não conseguem entrar no mercado de trabalho porque não tem capacitação nenhuma e acabam no sinal jogando limão para o alto ou acabam sendo absorvidos para situações ilícitas. E eu acho que a sociedade e o governo têm uma parcela de culpa porque essas crianças ficam invisíveis. Conversando com o professor Joedi, que sempre é um ensinamento, ele estava passando para mim os dados, que o Rio de Janeiro tem quase 1 milhão de analfabetos funcionais. Ou seja, são pessoas que não conseguem se enquadrar no mercado de trabalho. Então, respondendo à pergunta da pessoa que estava nos assistindo aí, eu acho que para você entrar no mercado de trabalho, tirar essas pessoas da rua sem capacitação, sem oportunidades, né, oportunidades desiguais, porque eles não têm nem como disputar uma vaga no mercado de trabalho porque não há capacitação. Quando você participa de um processo seletivo, você sabe que a disputa é grande, mas eles não têm como disputar e acabam sem nenhum emprego. Eu acho que a prefeitura, a educação, ela precisa se preocupar em oferecer um ofício para esse adolescente, ele ter como entrar, nem que seja nas comunidades, fazer um ofício. Ele pode ser um bombeiro hidráulico, ele pode aprender um curso de 3 a 6 meses, não é escola técnica, é um ofício. Ele pode ser um eletricista, ele pode fazer pequenas atividades dentro da comunidade dele e ganhar o dinheiro dele de forma respeitável. Isso aí dá orgulho para a pessoa e não deixa a pessoa aí escambar por caminhos ilícitos. Mas isso tudo são projetos onde você pode até fazer parceria com empresas privadas. É necessário olhar que o problema existe e querer resolver. Agora, existe também o problema financeiro. E aí, esse problema financeiro, que aquele que quer resolver, aquele que tem vontade de fazer, ele corre atrás de procurar soluções para que o problema seja resolvido e não simplesmente dizer assim, pois não posso fazer nada. Não, tem muita coisa para se fazer sim, só que dá trabalho, tem que encarar de frente. Isso complementando ao que a Gisele fala, e a minha visão da Zona Oeste, já que eu moro aqui e convivo aqui. Agora, o professor Joedi, ele tem dados concretos sobre essa situação. Seria interessante ouvi-lo, professor. Na verdade, o único meio da gente reduzir a desigualdade social é através da educação. Não existe outro meio de você resolver o problema da desigualdade no Brasil se não investir em educação.
E quando a gente fala, né, o projeto do Fred, da gente ter a criança alfabetizada aos 6 anos de idade, isso vai ter que começar muito antes. Isso começa lá no pré-natal. A creche é fundamental, porque se você não tiver essa criança numa creche, dificilmente ela vai ser alfabetizada aos 6 anos de idade. Então, para chegar aos 6 anos alfabetizado, ao fim do primeiro ano, há necessidade de se investir lá na pré-escola e principalmente creche. E a prefeitura, eu acho que é um papel do poder público também. Nós temos que trabalhar lá no pré-natal, na creche, na pré-escola e no ensino fundamental, para lá na frente, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente começar a mudar a desigualdade social no Brasil. Mas também não podemos esquecer dessas pessoas que um número enorme de jovens aos 15 anos de idade, analfabeto digital, né, o analfabeto funcional, que essas pessoas precisam sobreviver e elas precisam de uma profissão para ingressar no mercado de trabalho, não de trabalho, porque o trabalho também é uma outra coisa, que a minha geração tinha trabalho. A geração de hoje é uma geração que você tem que preparar as pessoas muito mais para renda do que para trabalho. Então, essas pessoas precisam do poder público, de um olhar do poder público, para que possa preparar essas pessoas para a geração de renda na própria comunidade onde ela atua. Então, é fundamental, Sandra, eu sou um defensor dessa, que além de investir na educação básica, e aí pode ser parcerias, porque nós temos o Senai, que poderia fazer esse trabalho, mas lamentavelmente não faz. Você tem o Senac, que poderia fazer. Mas o que acontece? Essas instituições estão preparando muitas pessoas para o mercado de trabalho, mas não estão preparando as pessoas para gerar renda. Então, a gente precisa inverter essa lógica. Eu que acompanho aí a economia do mundo todo, eu vejo o seguinte: não adianta a gente pensar que vamos gerar emprego para todo mundo. Ninguém vai conseguir fazer isso, principalmente agora, depois da crise. O que nós temos que fazer é preparar as pessoas para a geração de renda e renda na própria comunidade. Desculpem se eu alonguei muito. Não, tranquilo. É a sobrevivência, né, o assunto. Eu trabalho com inovação, e uma coisa que a gente aprende em inovação é que a gente não inventa a roda. A gente vê como já foi feito e tenta aproveitar o máximo de como já foi feito e modifica, adapta, mas a gente parte do que já foi feito. E já tem programas muito interessantes nesse sentido, tem programas em Blumenau, por exemplo, parcerias público-privadas com empresas privadas, parcerias com empresas públicas, parceria com Senai e Senac, e a gente tem que ter em mente sempre que tem que estar alinhado com as demandas do mercado. Não adianta nada preparar mais uma pessoa se o mercado não vai conseguir absorver aquela profissão. Mas isso é extremamente importante. A gente precisa preparar as pessoas para o mercado tal como ele está, tal como ele se apresenta. Só fechando. Eu queria fazer um complemento aí, eu estou aqui mais para mediar, né? Mas, como o professor Joedir falou, eu sou um case disso daí, né? O que ele falou, exatamente o que ele falou, é o case da minha vida. Primeiro, escola pública de boa qualidade, que, graças a Deus, na minha época, tinha. Eu tenho 55 anos e tive o meu ensino fundamental em escola pública. Eu me lembro que na minha 8ª série, que agora é o 9º ano, nós tínhamos um galpão de artes industriais, que estimulava um garoto de 14, 15, 16 anos a profissões. Então, eu me lembro que durante um ano inteiro eu mexi com marcenaria, com solda elétrica, inclusive com circuitos elétricos. Foram várias atividades dentro de um galpão de artes industriais. E as meninas, as moças, tinham técnicas comerciais. Isso dentro do ensino fundamental no último ano, que seria o 9º ano e 8ª série. O resultado disso é que eu, com 14 anos, queria ter uma profissão. Eu olhava para tudo na minha casa que funcionava, ficava que nem o doido, como é que o rádio funciona, como é que a geladeira funciona. E aí eu resolvi fazer um curso de refrigeração com 13 para 14 anos, tirei minha carteira de trabalho, e é claro, ninguém me deu trabalho, e eu empreendi aos 15 na garagem da minha casa. Então, isso que o professor Joedir falou é fato, acontecia há 45 anos atrás, há 40 anos atrás, e tem que voltar a acontecer. A experiência da minha vida, de vários amigos meus que são empresários, são empreendedores, são pessoas que começaram a estudar muito cedo e começaram a trabalhar muito cedo sem parar de estudar.
A minha mãe chorou quando eu tirei a carteira de trabalho, porque ela achou, você vai para estudar? Eu falei, mãe, eu me comprometi com ela, eu nunca vou parar de estudar. E aí, aos 15 para 16 anos, eu passei para o Cefet, para a Escola Técnica Nacional da Marinha, passei para a escola, para a Epicar, que era cadete do ar, que eu não queria, passei para a Federal de Química. Eu sei que eu passei para 5 e escolhi o Cefet. E aí eu fiz eletrônica industrial, depois fiz telecomunicações, depois acabei indo estudar na UERJ, que eu queria fazer um curso de advocacia. Fui aluno do Barroso num período bacana, que foi a quebra do Muro de Berlim, foi no final do período dele. Então, sabe, coisas bacanas que acontecem com quem trabalha, com quem empreende cedo, com quem estuda. E eu acho que não pode haver dicotomia entre o estudo e o trabalho. Né? Nós temos um postulante, né, que prega isso, o Adalberto. Adalberto, meu querido, aquele abraço. Estamos aqui para divulgar todos eles. Então, o cara prega isso, é isso. O case da vida do Adalberto é o meu e de milhares, talvez de milhões de brasileiros que estão oferecendo emprego. Ou mal ou bem, cada empresa dessa oferece aí 30, 40, 50 empregos. Somos nós, pequenos e médios empresários, que oferecemos a maioria dos empregos. Então, corroborando com o Joedi a minha participação. Vamos lá, gente, vamos para frente. Deixa eu só complementar. O Popó, 90% dos empregos no Brasil são gerados pelas pequenas empresas. 90% dos empregos. O que acontece é o seguinte, é que nem as instituições, nem as universidades, muito menos, a Gisele viveu dentro da universidade também, é pesquisadora, e ela sabe disso muito bem. A dinâmica de evolução da sociedade é uma e a dinâmica de evolução das instituições é outra, ou seja, um numa velocidade enorme e o outro a passo de tartaruga. Para vocês terem uma ideia, o Popó, que é da área de TI, sabe disso, em 2024, quem não souber inteligência artificial vai ser o pacote Office de hoje. Hoje alguém vai fazer a primeira coisa que você pergunta, tem experiência de pacote Office? Então tem que ter lá Excel, Word, Excel, né, é o básico. Inteligência artificial em 2024, daqui a 3 anos, vai ser o pacote Office de hoje. O que estamos fazendo para preparar esses jovens, né, nessa linha de tecnologia? Porque antes você tinha empresa de tecnologia, hoje todas as empresas são de tecnologia. Quem não souber de tecnologia está fora da... Aí pergunta se tem isso lá na escola, né? Não tem. Pois é. Então, essa modernidade, esse novo normal, o novo normal que mudou com a Covid-19, ele passou a mudar todos os dias. Eu estava fazendo uma live com o Fred, eu não sei se obviamente vocês ouviram, eu estava falando com o Fred o seguinte, o serviço público, que já não funcionava, ele foi feito quando tudo era igual a um relógio. O de ontem repetia ontem, repete hoje, repete amanhã. Hoje o mundo é incerto e nada se repete. Então, vocês que vão para o público, tem que mudar esse serviço público para ser uma coisa dinâmica que possa acompanhar a evolução, essa dinâmica de evolução da sociedade. Eu só vou fazer uma parte aqui para concordar com a Patrícia. Patrícia, eu pensei exatamente a mesma coisa. A única coisa que a gente tem que mudar é que nos dias de hoje, tanto menina quanto menino pode escolher o curso que quiser. Inclusive, aqui em casa, a caixa de ferramentas da casa é minha, tá? A furadeira é minha. Eu adoro fazer coisa de casa nesse sentido. Eu faço tudo. Eu bordo, também bordo, faço comida, mas a furadeira, toda a parte de montagem de móveis é comigo também, só fazendo uma brincadeira. E Joedi, você tem razão. Uma das coisas importantes que eu sempre falo é a importância do estudo da filosofia. Mas a filosofia ela não pode ser dada somente como história da filosofia. Aristóteles falou isso, Edmund Burke falou aquilo. A filosofia ela tem que ser dada, sobretudo, com o ensino da lógica. E por que o ensino da lógica? Porque se a gente quer ensinar para essas crianças programação de aplicativo, programação de computador, elas precisam de linguagem lógica. E isso falta, isso a gente não vê. A gente não está tendo um ensino de matemática que fundamente. Por isso que eu falo tanto da base, né? A base é o português, você aprender a interpretar um texto, até para no futuro você ler uma apostila que você vai receber num curso, né? E você saber a matemática básica, mas uma matemática de verdade, que eu gosto sempre de brincar, que é assim, chegou na pizzaria, promoção, 2 fatias,
peraí, deixa eu calcular rapidinho aqui se está mais barato comprar 2 fatias ou a pizza brotinho. Pi, papá, 2 PR, papapá. É para isso que a matemática serve, é para o seu dia a dia. Matemática não é algo chato, matemática é uso diário. E a gente não aprende isso na escola. Isso vale para tudo, tá? Ensino público e ensino privado. Eu acho que a gente precisa de uma revolução realmente no ensino de base no Brasil. Hoje mesmo me mostraram um mapa dos prêmios Nobel. É uma vergonha. O Brasil tem zero prêmio Nobel em qualquer área. Quer dizer, não investe, né? Gente, agora, Gisele, me diz uma coisa. Gisele, me diz uma coisa. Com essa história, né, que a Zona Oeste sempre reclama pelo abandono, reclama pelo esquecimento dos governos, né? E o Partido Novo, ele sempre prega assim, não tem cabide de emprego, você tem que fazer um processo seletivo para poder as pessoas corretas, as pessoas capacitadas ocuparem os cargos. Então, digamos, o Partido Novo chegando à prefeitura, vão fazer processo seletivo para o engenheiro de trânsito, vão fazer processo seletivo para para ocupar os cargos importantes que fazem a cidade se movimentar. Agora, o que eu vejo também é que, às vezes, a pessoa até é capacitada, mas ela não vem a Campo Grande. Ela quer resolver o problema de trânsito sentado num laptop lá no centro do Rio de Janeiro. Como é que o Novo vê isso? As coisas vão ser resolvidas assim, à distância? Quer dizer assim, Campo Grande está lá, aquele lugarzinho lá vai ser resolvido assim? Ou as pessoas vão ter que vir aqui, sentir a dor de querer andar no trânsito para poder, aqui de perto, resolver o problema? Como é que o Partido Novo vê essa situação de trazer a pessoa que foi escolhida por processo seletivo, mas para sentir o problema na pele, para poder trazer a solução? Como é que o Partido Novo vê isso? É o cabide de emprego que a gente vai cortar, né? Mas como é que a gente vai trazer esse profissional para cá? Mais do que ir a Campo Grande é não sair de Campo Grande. É o cara de Campo Grande resolver isso. Não é o cara que tem que sair lá do Piranhão e ir a Campo Grande, não, ver como... Não, ele não vai entender. Ele pode ir a Campo Grande uma vez por semana, ele não vai conseguir entender a complexidade de Campo Grande. Eu sei, porque eu que vivi a vida inteira em Campo Grande, às vezes aponto coisas para pessoas que viveram a vida inteira em Campo Grande e não está tão claro, não está tão óbvio para elas. Tem que ser as pessoas de Campo Grande resolvendo os problemas de Campo Grande. Outro dia mesmo a gente falou com um grupo da Tijuca sobre uma casa muito importante na Tijuca, um patrimônio histórico da Tijuca, que para o tijucano era muito importante. O tijucano não foi consultado sobre a demolição dessa casa. Claro, mas para quem é de fora, aquela casa é só mais uma casa. Para o tijucano era uma casa importante. Sim. Então, é isso que a gente fala quando a gente diz que o poder tem que estar perto de quem sofre com aquilo, de quem vive. Né? De quem vive com aquilo. E você tocou num assunto muito interessante. Eu vou dar o exemplo do Zema. Como é que o Zema fez lá em Minas Gerais? Uma equipe de headhunter, de caçadores de talentos, foi contratada para encontrar os secretários. Então, o primeiro escalão do governo Zema foi todo por meio de uma equipe de recrutadores profissionais que contrataram sem cabide de emprego, sem negociação com partido político, sem o vice para compor tempo de TV, né? Nada disso. E o segundo escalão, né, dali para baixo, foi para o processo seletivo, e a maioria das pessoas que ocuparam esses cargos de segundo escalão eram de próprios funcionários públicos que muitas vezes nunca tinham ocupado cargo de chefia antes, porque não eram parte da panelinha pela qual os cargos eram distribuídos, porque se você for olhar, é uma panelinha. Tem gente que ocupa cargo de chefia porque é simpático, porque sorri, porque sai para almoçar com quem tem que sair para almoçar. Não é exatamente o mais competente. E a gente precisa estimular, a gente precisa valorizar o bom servidor público. Eu sou servidora pública e me irrita muito quando o pessoal fala que servidor público não trabalha. Eu trabalho pra caramba, eu cumpro meta, eu entrego 30% a mais por mês por trabalhar em home office. Minha produção está publicada, você pode ver o que eu faço, e eu trabalho bastante. E como eu, tem muitos que trabalham bastante. E só que a gente não é valorizado. O salário é igual de todo mundo, e a ocupação de cargos de chefia é por panelinha. E não pode ser assim, né? Nós não valorizamos, nós não queremos uma anarquia, a gente não quer o fim do Estado. A gente quer um Estado que funcione e que dê o que a população precisa, que é o mínimo, né? Que é educação, que é saúde, que é você poder andar numa rua limpa, com segurança. E para isso a gente vai precisar de bons servidores.
E bons servidores precisam ser valorizados para que eles continuem bons e cada vez melhores servindo a população. Eu queria dar uma mexida nessa colher rapidinha, porque olha a observação do Fred, descentralização administrativa, um responsável por Campo Grande. Olha que legal. Exatamente. Olha como é que a influência da carreira do Fred vai refletir na gestão da cidade. Esse cara foi da Petrobras, saiu e foi para a LASA, para a Loja Americana S.A., e ele trabalhou na LASA numa época que eu prestei serviço para a LASA. Olha como é que eu sou coroa também, galera. Então, é o seguinte, na cabeça do Fred, o Fred costuma dizer assim, os problemas têm que ser resolvidos no balcão. Você falou que eu ia falar com o gerente. Com o gerente da loja. Então, é o seguinte, temos 33 regiões administrativas, já escutei o Fred muitas vezes, ele acha que ele tem que dar transparência e dar responsabilidade aos gestores administrativos das 33 regiões. Só que o cara que vai ocupar essa liderança, que o grande problema do Rio de Janeiro, na cabeça do Fred, é um problema de liderança. Ele tem que ser um líder oriundo do próprio funcionalismo, com capacidade técnica e conhecimento para poder chegar à liderança. Esse líder não pode ser um cabo eleitoral de um vereador do partido que apoia o prefeito. Exatamente. Esse líder tem que emanar desse grupo de funcionários públicos que estão lá, que esperam uma oportunidade para poder fazer um grande trabalho, o trabalho da vida dele, o sonho dele, está há 20, 25 anos, esperando uma oportunidade de colocar todo o conhecimento técnico, a experiência de vida que ele tem a favor da comunidade. Obrigado pela participação, Fred. Obrigado por me escutar. Eu gostaria que o professor Joedi também comentasse alguma coisa a respeito desse conceito. Esse conceito, Popó, ele está no nosso DNA. Varejista, como eu sempre digo o seguinte, quem já foi varejista nunca deixa de ser. Então, o Fred é varejista de origem. Quem já foi varejista, você pega uma cadeia de loja, uma loja com 1000 lojas, os assuntos da loja são resolvidos na onde loja. A loja está realizada. Então, não dá para... a gestão do Fred, a cabeça do Fred é que a prefeitura funcione como se fosse o varejo, onde a loja é onde se resolve tudo. Então, a loja de Campo Grande, da loja americana de Campo Grande, todos os assuntos são resolvidos naquela loja. Então, o princípio da descentralização não existe outra. Transparência e descentralização é a forma de... Agora, para se descentralizar e para se delegar, tem que ter controle, tem que ter gestão para fazer isso, né? E o Fred sabe fazer isso muito bem. Então, não existe gestão sem descentralização e sem transparência. Então, se você tiver transparência, descentralização, para isso você precisa do quê? Precisa de pessoas qualificadas. Então, isso está no DNA do Fred. Eu tenho certeza, né, que esse vai ser o princípio da descentralização, que ele sabe muito bem disso, sempre fez isso onde passou. E o processo de descentralização é o sucesso de uma gestão atribuindo autoridade para fazer e cobrando responsabilidade de quem foi designado para tal. Exatamente, na realidade, choque de gestão, gente, só com metas claras e tolerância zero com a corrupção. Por favor, na realidade, Gisele, é aquela história que nós começamos, trazendo a prefeitura aqui para a Zona Oeste, não deixando ocorrer essa distância. Essa distância é que mata tudo. Nós estamos chegando a 1 hora de live. Nós estamos com 1 hora de live, mas nós não vamos parar, não, porque tem mais gente entrando e eu queria vocês mais, o professor Joedi, vocês um pouquinho mais, porque eu estou vendo que a live foi engrossando e tem mais gente entrando na live. Alguém foi lá, viu minha lista e está começando a entrar. Então, eu queria pedir a vocês encarecidamente mais uns 10 ou 15 minutinhos, até para completar o raciocínio, em função do que o Joedi falou. Eu queria escutar a Sandra, em seguida a Gisele, para a gente completar esse ciclo. Desculpa, gente, mas eu preciso de mais alguns minutos, tá bom? Vamos lá. Olha, amanhã na realidade... Eu posso ficar até 8 horas da manhã, tá? Na realidade, a gente já fechou o ciclo em cima desse assunto. Eu vou trazer outro comentário. Gisele, como nós começamos com o Joedi, né, o Joedi conversando e trazendo os dados de forma tão... exatamente do que a gente queria suprir o Joedi, para saber
da necessidade e da importância do comércio aqui de Campo Grande. O comércio de Campo Grande é um comércio muito forte, principalmente no calçadão, né? Eu queria saber de você justamente isso, como é que o Novo vê essa necessidade de um bom entendimento entre o comércio informal e o comércio formal, porque há um choque aí, há muito ambulante, que a gente sabe que não é proibir o trabalho do ambulante, porque ele precisa sobreviver, existe uma parte de cadastramento, lógico, para saber o que ele está comercializando, mas como é que fica para o Partido Novo esse casamento, né, que tem um ambulante e que tem um lojista que paga impostos muito altos. Em Campo Grande, as pessoas desconhecem como são altos os impostos pagos aqui. Como é que fica isso à vista do Partido Novo? Bom, antes de mais nada, como qualquer liberal, a gente defende desburocratização, simplificação, regras mais claras e mais simples. Não dá para cobrar o que a gente cobra hoje do comerciante, do empresário. A gente cobra regras absurdas. Eu vou contar um caos aqui, porque eu gosto de caos, tá? Um amigo meu foi abrir um restaurante, tá? E aí ele foi abrir um restaurante e aí chegou o pessoal do gás. Foi fazer a vistoria do gás, o fiscal virou para ele e falou assim, olha só, você vai botar um gás aqui na sua cozinha, então eu quero que você corte essa sua porta. Tem que dar mais ou menos um né, aberto, para poder, se tiver algum vazamento de gás, o gás sair. Aí ele foi lá e cumpriu a ordem do fiscal, cortou a porta. Aí ele recebeu um segundo fiscal da Vigilância Sanitária. E aí, quando foi fazer a fiscalização da cozinha, virou para ele e falou assim, olha, para eu te dar o alvará, o senhor tem que colocar a porta até o chão, porque senão pode entrar rato na cozinha. Gente, como é que fica isso? É a corta-porta ou não corta-porta? Corta-porta, cobra a cozinha. E é esse tipo de coisa que o comerciante passa e que não pode passar. Então, a gente tem dois extremos. A gente tem regras muito rígidas até demais, de não permitir que se doe comida, sobra de comida, não estou falando do resto de comida que fica no prato, mas a sobra de comida que fica na panela, a gente não pode doar. Você tem todo um regramento para o comerciante formal, e você tem regramento zero para quem está na rua, praticamente, desde que esteja cadastrado. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque é um círculo vicioso. A gente entende que é um problema sério, a gente entende que tem pessoas que precisam trabalhar nas ruas, mas se a gente não começar a ter um círculo virtuoso, a gente nunca vai dar um emprego formal para essas pessoas, um emprego que tem um mínimo de regras trabalhistas. E a gente tem um outro ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção, que é a questão da relação da prefeitura com a segurança pública. Não tem isso de que segurança pública é problema do Estado. Tem uma questão grave, que o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro é o estado com a maior quantidade de roubo de cargas, e a gente vê que muita carga roubada vem sendo vendida nas ruas. Então, a gente está falando aí de produtos criminosos, contrafação de marca, descaminho, contrabando, roubo de cargas, e isso precisa ser combatido. São coisas diferentes, cada um no seu lugar, e que a gente precisa tratar com muito carinho e com muito cuidado, porque tem que ter uma consciência do entorno social onde tudo se insere. Porque, na realidade, Gisele, as instituições elas não conversam entre si. Você falou da equipe do gás chega e dá uma ordem. Provavelmente porque ele não tem formação, ele foi ali por indicação, ele não está devidamente capacitado para entender as reais necessidades dele fazer das ordens dele. Vem o outro que não conversa com ele, que cada um faz independente, e aí o outro diz assim, não, tem que ir até o chão, porque o outro não está preocupado com o gás, ele só vê o que ele faz. Exatamente. Eles não conversam entre si. Não conversam entre si e existe exatamente as pessoas que são por indicação, ocupam o cargo por indicação. Elas não têm capacitação para estar naquele cargo. O que nós estávamos conversando numa live outro dia sobre o pessoal informal que chega na calçada e monta uma carrocinha de cachorro-quente. Ele não sabe como é problemático uma intoxicação por um alimento que ficou ali exposto fora da temperatura normal. Muitas das vezes também o fiscal é mal entendido. Ele chega, ele exige um acondicionamento correto, porque tudo aquilo ali chegou-se à conclusão por estudos. Aquilo ali não é assim, não.
bota a temperatura tal. Não é dessa forma. E se aquilo não for acondicionado do jeito que deve ser, vai causar intoxicação e numa criança pode causar até morte. Então, as coisas não são ao acaso. Não é assim, olha, faz isso, faz aquilo. Existe todo um estudo para ser feito. As normas são feitas para serem obedecidas porque elas seguem um padrão de conhecimento. As coisas são mais ou menos assim. Existe um ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar, sim, que é o ponto de equilíbrio com pessoas que estejam capacitadas. Onde a gente consiga trazer os informais para a formalidade. Está havendo uma duplicidade. Está havendo uma duplicidade entre a Gi e a Sandra. Aí o que acontece? O Joedi vai falar e eu vou provocar ele agora. Então eu queria pedir a palavra para o Joedi, porque nós estamos com uma provocação na tela. A Patrícia Constando, fiscais colocam dificuldade para vender facilidade. Espera que eu vou botar mais uma coisa aí para vocês pensarem, mas eu queria começar com o comentário do Joedir, tá? Então, cuidado para quando falar, eu não gosto de fechar o microfone, mas para não falar um em cima do outro, que aí o público não escuta. O público quer escutar as duas, mas se falar as duas juntas, o público não escuta. E eles ficam desesperados perguntando tudo para mim aqui, tá? Então, olha só, fiscais colocam dificuldade para vender facilidade. Agora, olha o que ela fala. Se não flexibilizar os informais das comunidades, não vão querer legalizar seus negócios. Professor Joedi, o seu ponto de inflexão sobre esse questionamento da Patrícia Constâncio, eu também gostaria de depois comentar exatamente sobre isso, dentro das comunidades, tá, gente? Porque o que está acontecendo é que há uma invasão dos centros comerciais e que são caríssimos e que têm compromissos enormes com folha de pagamento, com impostos, e aí complica um pouco para o cara que está ali no formal e no informal. Mas o informal tem que ter uma chance de se formalizar, e é sobre isso que eu queria afunilar com o professor Joedi. Vamos lá? Olha, o que a gente, respondendo aí, ou procurando responder a Patrícia, Patrícia, ninguém prega, né, a retirada total daquele ambulante ou daquele camelô, daquele que está vendendo um produto para sua própria sobrevivência. O que não pode, tem que ter organização. Não existe nenhuma sociedade sem organização. O que precisa é ter uma organização onde ele pode ficar, né, a origem dos produtos que ele trabalha. E nós não estamos falando, quando se fala no camelô, não estamos falando em camelô da comunidade, nós estamos falando da onde? Você vai no centro, você vai no calçadão de Campo Grande, no calçadão de Bangu, ou no centro da cidade, tem uma loja constituída, que paga imposto, que gera emprego, e o camelô vendendo o mesmo produto na frente da loja dele, ele nem consegue abrir a loja. Isso é bagunça. É por isso que o Fred fala em acabar com a bagunça. O que tem é que organizar. Não existe, em qualquer lugar do mundo, né, você encontra pessoas vendendo os produtos, mas tem que ter um mínimo de organização. E aqui não tem esse mínimo de organização. E voltando à primeira pergunta, de vender facilidade para... vender dificuldade para... ou seja, criar dificuldade para vender a facilidade depois, o que a gente vê é o seguinte, é que as pessoas muitas vezes não agem dessa forma, nem em função disso. É uma falta de valores, visão de cliente. A gente precisa, isso eu tenho certeza que o serviço público, não a Gisele, tá, Gisele? Precisa mudar. Todo mundo acha que capital, que empresário é bandido. Então e ele vai lá para te multar, né? Então, o que tem que ter é o seguinte, é uma visão diferente, uma visão de valores, que aquele que está investindo o seu dinheiro para gerar emprego, gerar renda, merece o respeito de quem está no serviço público, no sentido não de fazer favor, mas de não atrapalhar. Eu acho que se a gente tivesse, aí o Fred está nos ouvindo, né? Se o Fred, e a Gisele, não atrapalhar o empreendedor, já está de bom tamanho, né? E ajuda qualquer coisa de organização e não atrapalhar. Por exemplo, falou de você vender um produto na rua. Se você hoje está vendendo um produto na rua, você pode vender de qualquer maneira, a parte de alimentação. Exatamente. No dia seguinte, você abriu uma loja, vai lá a vigilância sanitária, vai tudo para te fiscalizar. Mas por que você não pode fiscalizar?
Não, porque não é constituído. Se não é constituído, eu não posso fiscalizar. Então, o que se faz? É muito mais negócio você estar na informalidade, lamentavelmente, do que você estar na formalidade. Isso é que o FED está empregando. Então, o que a gente tem é o seguinte, é incentivar a formalização, com isso dando apoio às pessoas e, principalmente, estabelecendo uma ordem mínima de funcionamento. Eu acho que esse é o grande problema, é isso. Por isso que você vê tanta alimentação na rua. Eu tinha um escritório no Largo de São Francisco e eu estava fazendo churrasquinho lá no Largo de São Francisco. E eu desci e perguntei, o guarda, né, o fiscal que estava fiscalizando um restaurante, eu chamei, escuta, você vem aqui fiscalizar e aquilo ali? Não, aquilo ali ele não pode fazer nada, ele não é constituído, eu não posso fazer nada. Aí eu virei para o cara do restaurante, faz o seguinte, fecha e abre na rua ali, porque você vai operar sem nenhum transtorno. Então, lamentável. Eu queria fazer uma parte nisso também, pelo seguinte, eu acho que houve uma deturpação da real função do fiscal. Eu acho que o fiscal ele deve ser um orientador, mas eles simplesmente passaram para a parte de multar. Eles entram para multar, quando, na realidade, a função é orientar. Então, é chegar e dizer, olha, isso aqui está mal refrigerado, isso aqui tem que funcionar dessa forma, vamos ver como é que isso funciona para ser bom para todo mundo. Mas não é dessa forma que é visto. Então, houve, com o tempo, uma deturpação da real função do fiscal, que eu acho que a real função é uma parceria. Ele vem como orientar para dizer, vai ficar melhor dessa forma, mas ele já entra para multar. Então, as coisas não estão conversando, as coisas têm que ser melhor organizadas. E sobre o ambulante, a gente não está falando sobre a retirada, mas é justamente a organização, para que haja ordem pública. Outro dia eu estava com a minha mãe, que tem 87 anos, anda de bengala, para eu entrar na farmácia com ela, eu não consegui, eu tive que ir pela rua, andando na rua, e pedindo licença com muito jeitinho para conseguir chegar dentro da loja, porque a desorganização tomou conta da calçada. Então, o que a gente quer é organizar. Se a pessoa quer vender comestível, se a pessoa quer vender cachorro-quente, ela não pode vender na porta de alguém que também vende cachorro-quente e pagando impostos caríssimos. Então, a coisa tem que ser um pouco organizada e deixar a população transitar, porque senão vira realmente uma desorganização total. Pode falar aí, Popó. Posso falar? Olha só, eu estou adorando a Patrícia Constanzo, eu não sei se ela é amiga da Gisele, ou se ela pegou algum link. Eu só sei o seguinte, Patrícia, a origem dela deve ser, ela deve ter uma origem latina, porque o nome dela é um nome espanhol. Patrícia. Patrícia Constanzo. Então, a Patrícia, eu não sei de onde ela é, tá? Mas ela tem que, daqui a 2 anos, ela se tornar postulante e vir. Coloca uma infinidade de dificuldade para liberar um alvará, muitas vezes absurda. Eu sei disso, porque qualquer alteração contratual que a gente faz, às vezes, o alvará de novo, mais de R$500. Agora, eu ainda sou empresário que consigo pagar, e aqueles que não conseguem? E ela fala assim, eu nem falei de camelô, se você entrar numa comunidade, tem um monte de lojas e bares não legalizados. Eu tenho uma visão que, em relação às comunidades, aí sim, dentro das comunidades tem que haver uma flexibilização no alvará, o custo tem que ser outro, entendeu? Ali tem que haver uma reorganização. Ih, Popó congelou. Oi, Popó congelou. Joetinha, então vai você que você estava falando. Não, deixa eu só pegar um gancho aqui para falar sobre do ponto de vista do funcionário público. Tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante, é que o funcionário público ele só pode fazer aquilo que está na lei. Ao contrário da pessoa física ou do empresário, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, nós, pessoas físicas, nós, empresários, nós somos livres para fazer tudo, desde que a lei não proíba. O servidor público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a norma permite. Então, o que, na realidade, a gente precisa é de normas mais claras e normas mais simples, porque só assim a gente vai conseguir... Foi meu link, porque caiu todo mundo, só tem uma explicação. Só caiu você, Popó. Foi meu link. Eu não estou falando para vocês que eu não posso falar, eu só tenho que... Vocês têm que falar, porque se eu falar, o link cai. Graças a Deus, voltamos, porque o papo está ótimo. Eu estou observando e está aumentando o número de pessoas. Eu tive uma live eu mediei uma live com a Sandra, com o Duda, né? E qual é o nome do outro, Sandra? Sensacional. Adenil.
ficou 1h50. Gente, está aumentando o número de pessoas, tem conteúdo, pessoal de alta capacidade técnica. Popó, deixa eu falar uma coisa, Popó. Só quem caiu foi você. A Gisele estava complementando, falando do funcionário público. Obrigado. Eu falei, caramba, caiu tudo, é minha conexão, mas eu não sabia que vocês ficaram no ar. Então, obrigado. Eu acho que a gente ficou Deixa ela dar continuidade agora. Vai, termina aí, Gisele, termina aí. Eu quero que ela acabe de complementar o que eu estava falando. Então. Eu mesmo perdi. Vamos lá, Gi. Como Vai, eu ia Gisele. dizendo, que o fiscal, né, e qualquer servidor público só pode fazer o que a norma diz para ser feito. Ele não pode pensar com a cabeça dele. Num primeiro momento, isso parece muito rígido e parece muito ruim, mas na realidade é para a proteção da gente. Então, se você chega num balcão do funcionário público, o funcionário público ele não pode exigir um documento extra. Ele só pode exigir o documento que está listado na norma. Isso é bacana. Então, eu gosto sempre de ensinar para todo mundo assim, o funcionário público exigiu alguma coisa de você, pergunta para ele, onde está escrito, qual a norma? Se não tiver norma dizendo que ele pode exigir, ele não pode exigir. E o que a gente precisa fazer, na realidade, para minimizar o impacto dos fiscais ruins, da encheção de saco, disso que está acontecendo, alvará, babá, é ter normas claras, simples e factíveis para o fiscal cumprir sem encheção de saco. É a norma que a gente tem que mudar. É a norma. Não é o fiscal. O fiscal vai continuar o mesmo. Gisele, deixa eu só complementar o que aconteceu no Brasil é que a gente foi criando um emaranhado de normas. Nós criamos uma lei 8666, que era a lei para evitar a corrupção. Essa lei ninguém consegue aplicar e o Brasil, com aquela lei, não era para existir corrupção. Então, você, Sandra, principalmente Popó, que serão vereadores, eu já fiz um dossiê, vou entregar ao Fred, das leis absurdas que vai um vereador que não tem nada para fazer e fica criando lei, como aquela lei que você, para entrar no elevador, não pode entrar com a mochila nas costas. Isso é o tipo da lei que você elege um vereador para dizer que você não pode entrar num vereador com a mochila nas costas. Existe uma lei aqui na cidade do Rio de Janeiro para isso. O que a gente precisa nesse choque de gestão é dar um choque de legislação. Se você pegar a legislação brasileira, as normas que um empresário tem que cumprir, são milhões de normas. É impossível se cumprir tudo. E aí você pega quem pode cumprir todas essas leis. Outra coisa sobre a Patrícia, que ela falou que a mesma legislação que rege a um pequeno comerciante de uma comunidade é a mesma que rege a Americana ou o Ponto Frio ou a Casas Bahia. A legislação é a mesma, ou seja, um pequeno não pode cumprir todas as responsabilidades acessórias de um grande empresário. Então, é necessário, concordo plenamente com a Gisele, que é necessário se mudar, mas não é criar mais leis, Gisele. Não, acabar com as leis. Acabar com as leis. O vereador agora não é legislador, é deslegislador. Como é que é? Tem que fazer. A gente não tem... um bom vereador, um bom parlamentar, um bom deputado não é aquele que cria mais normas, não. É aquele que cancela normas. Mas, na realidade, para cancelar norma, você cria uma norma, né? Você faz uma lei cancelando aquela lei. Mas é isso que a gente precisa. Olha, então... a Patrícia, ela comentou aí sobre um camelódromo que eu vi, viu, Popó? Ela comentou sobre um camelódromo. Existe um projeto em Campo Grande para realmente você tirar todos os camelôs que estão nas calçadas, que não deixam nem a gente transitar, e colocar no camelódromo. Só que, Patrícia, a coisa deve ser... não adianta olhar somente o empresário, olhar o lado dele. Você tem que ouvir o empresário, você tem que ouvir o cara do camelô. E por quê? Porque são ambos trabalhadores que, às vezes, estão em condições financeiras e condições culturais, condições de estudos, condições sociais diferentes. O alcance dele é ser camelô. Mas se ele tiver tudo direitinho, vão fazer um camelódromo. Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa pega os camelôs, joga ele para lá, joga ele tão longe e totalmente isolado que ele não vai conseguir vender nada, porque para ele vender, ele precisa estar num lugar onde as pessoas
passem. É justo ele ficar na porta do lojista? É claro que não. Mas é justo jogá-lo num lugar deserto? Claro que também não, porque ele não vai ficar, isso não vai funcionar. Não adianta você criar leis sabendo que elas não vão funcionar. Então, o que você tem que fazer? Você arruma um espaço para você distribuir os camelôs, mas um espaço onde você vai fazer uma revitalização. Aqui você pode muito bem fazer como você tem a Feira de São Cristóvão. Se você colocar os camelôs ali, se você colocar um palco, onde sempre vai ter uma atividade, onde você pode fazer atividade gastronômica de camelô, hoje é o show do cachorro-quente, o show do hambúrguer, e você levar a cultura para esse local, você desenvolve um ponto ali, um ponto de comércio, você faz o movimento, você arrecada renda para o local, e todo mundo começa a falar uma linguagem organizada. O comércio da loja, o lojista, ele vai trabalhar melhor, ele vai ter o seu espaço limpo, e o camelô não vai ser jogado, esquecido num canto. Ele vai estar num local que vai atrair uma clientela, que vai ter renda. Então, eu acho que as coisas, o que falta é organização e olhar os dois lados, a necessidade dos dois lados. Não é tirar um e jogar fora, e nem jogar todo mundo na porta de cada um. É botar cada um do seu lado, respeitando as necessidades de cada um. Eu vejo dessa maneira. Tem que acabar com a bagunça, né? Como o Fred sempre fala. Acabar com a bagunça. Isso é possível, não é, professor Juedi? É claro que possível. Claro que é possível. Eu queria falar sobre organizar e revitalizar um camelódromo. A Patrícia é italiana, eu não sei se ela tem direito a se candidatar, mas ela tem que se nacionalizar rapidamente nesses próximos 2 anos e vir postular. Eu estou achando sensacional a participação dela. Eu não estou conseguindo ver a foto, mas tinha uma Patrícia no Monteiro Lobato. Assim, pode ser a mesma pessoa, de uma geração atrás. Eu vejo a foto, ela está com o esposo aqui, um casal bonito. Então, gente, se nacionaliza e vem para a postulação, que nós gente do mundo inteiro. E o Brasil... Então, Popó, deixa eu falar uma coisa, Popó. E Campo Grande recebeu muitos imigrantes. Se duvidar, ela já é brasileira. Gente, o nome é italiano. Sou brasileira, ó, sou brasileira. Popó, deixa eu falar uma coisa para você. Nós já estamos com 1 hora, quase 1h30 de live. Eu queria passar para cada um ir fazendo as suas considerações finais. Eu vou fazer minhas considerações finais, professor Juedi, você, e vamos deixar a nossa convidada hoje, que é a Gisele, para fazer as considerações finais dela para o final. Eu queria dizer que, na realidade, essa inquietude, e as pessoas que estão assistindo, a Patrícia que está assistindo a nossa inquietude, é porque nós saímos da nossa zona de conforto. Eu sou médica veterinária, a Gisele é bióloga, o Popó é um engenheiro, o Juedi é um mestre no comércio, é um mestre do varejista, é um mestre na economia. E o que acontece é o seguinte, cada um de nós, o Juedi é um estudioso, né? Mas eu, o Popó e a Gisele, nós resolvemos sair da nossa zona de conforto, entendeu? Eu trabalho há 40 anos e resolvi o seguinte, mas agora acabou, é isso mesmo? Eu estudei, casei, tive filho, me formei, trabalhei, e aí acabou? Não, não acabou. Agora eu vou recomeçar num novo projeto, que é justamente para ver o que eu posso fazer pelo entorno onde eu moro, entendeu? O que a gente pode colaborar, em vez de a gente só ficar reclamando, porque até então eu só reclamei. Eu só reclamei que acho que está tudo errado. Então eu resolvi tentar entrar para dentro da máquina do governo e começar a fazer as modificações que eu acho que vão ser úteis para mim e para todo o entorno da cidade onde eu moro. Eu viso o bem comum. Eu vou deixar as minhas redes sociais. Na minha página do Facebook é doutora.Sandra Neves, no Instagram é doutora.Sandra Neves e no Facebook eu sou Sandra Neves. Eu gostaria que vocês me seguissem, eu gostaria que vocês participassem mais das nossas lives, eu gostaria que vocês conhecessem mais o Partido Novo e os candidatos do Partido Novo, porque o que a gente quer é uma parceria para fazer um governo melhor, uma vez que os últimos governantes deixaram muito a desejar. Muito obrigado, boa noite pela presença de vocês. Juedi, primeiro Popó. Popó, por favor, faça suas considerações finais, depois Juedi, depois Gisele. Eu prefiro escutar o Juedi, depois eu faço. E depois não, você não prefere, não. Você faz, porque a última vai ser a Gisele. Eu tenho que. Gente, eu sinto um pouco de vergonha. Eu sou melhor entrevistando e perguntando.
Não, só diga por que você entrou e deixe suas redes sociais, por favor. Olha só, se você quer dizer por que eu entrei por causa de vocês. Nesse processo, eu conheci 35 postulantes, eu fiz um bate-papo com o Popó, com praticamente todos eles, ou com a grande maioria. O que eu aprendi nesse processo desses 90, 100 dias, fazendo live com vocês, foi excepcional. Eu me sinto muito realizado de estar dentro de um grupo em que todos eles me ensinam alguma coisa. A primeira live que eu fiz com a Sandra foi terrível, porque eu tive que estudar para não falar bobagem, mesmo assim falei. Então, não falou. Então, saíram várias ideias de projetos de zoonose. Exatamente. Dando conhecimento. Eu com o professor Juedi lá na Barra, numa apresentação com o Fred no restaurante, eu perturbei ele uns 40 minutos. Eu botei o canudo e suguei o conteúdo todo. É um cientista político, gente. É sensacional, um pesquisador, um cara. Você dá a pesquisa a ele fatia tudo, ele te dá de todos os pontos de vista, como ele mostrou, como ele fatiou Campo Grande, com todos os números de Campo Grande. Então, é sensacional esse grupo do Novo, esse grupo que o Novo vem apresentar aos cariocas, vem colocar à disposição do povo carioca. Então, a minha despedida é essa. Galera, não podemos errar mais. Tem amigos meus que falam assim, hexa. Eu falo, mas o que é isso, Fernando César, Cezinha? Não, é o 6º governador que poderá ser preso. É um absurdo a quantidade de erro. Nós precisamos, nós cariocas, ou aqueles que não são carioca, mas que vivem, que amam a cidade. E aí eu tenho o Márcio, que é meu 01 voluntário do grupo todo, há 20 anos na cidade. Tem a Rosana, a Andréa Roseno, que está há 20 e tantos anos na cidade e é postulante aprovada. Andréa Rosena, aquele abraço, feliz por você. Tá? Então, é um grupo fantástico, não é um grupinho da Zona Sul, nós estamos pulverizando, é gente de Cordovil, Zona Norte, região toda da Zona Norte, Zona Oeste, mas não é Zona Oeste, Jacarepaguá e Barra, não, é Zona Oeste, Santa Cruz, é Realengo, é Bangu. É Sepitiba. Entendeu? É Vala do Sangue colado lá na parede da base aérea, gente. É no última arruela do Rio de Janeiro. Então, é isso que é o Novo. Você tem o Paulo Ganimi, que é um deputado federal, que fica de 8 horas da manhã às 6 da tarde, na Praça Antero de Quental, no bairro mais nobre do Rio de Janeiro, pegando arrecadações para nossa querida Leda Alves conseguir uma logística para levar isso lá para o último bairro, para a última viela, para as pessoas que estão em necessidade. O Partido Novo é um diferencial. Os cariocas hoje têm uma oportunidade que dificilmente terá outra oportunidade. O grupo é fantástico, são 35 postulantes. Eu, com certeza, posso afirmar, eu estou lá no final da fila e tenho essa consciência que estou nessa fila. Graças a Deus que eu estou nessa fila, porque eu só tenho a aprender dentro desse grupo. Então, essa é a minha consideração final. A Gi foi escolhida... Agora, deixa o professor Juedi falar. O professor fala, porque senão ele não vai deixar. Eu falo pra caramba. Vocês não falei pra Gisele, deixa ele falar agora. Foi um tiro no alvo a tua candidatura à vice-prefeitura. Eu achei que foi fantástico. E, inclusive, está valorizando a nossa Zona Oeste. Finalmente, eu também tenho um sítio no Mendanha. Finalmente, a nossa Zona Oeste vai ter uma fatia do poder nessa cidade. Depois desse tempo todo. Finalmente, todos os números que o Juedir deu da área industrial. Nós temos também forte produção de hortifruti ainda lá na região do Mendanha. É sensacional o bairro. O Dutra falou, a Amazônia está para o Brasil, a Zona Oeste, Campo Grande está para o Rio de Janeiro, como a Amazônia está para o Brasil. Obrigado, desculpa aí demorar, que eu falo pelos cotovelos. Juedi, agora fala você, Juedi, senão ele não deixa. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo. O Popó tem toda a razão. O Partido Novo, fora os postulantes, ele está juntando um grupo de pessoas capacitadas que pensam o Rio de Janeiro de uma forma diferente, no qual
me incluo nesse grupo de pessoas que está contribuindo sem nenhum interesse. Eu sempre brinco com o Fred, não tem interesse em ocupar cargo político, não tem interesse em nada, só tem interesse que melhora a cidade do Rio de Janeiro. E tem um vídeo que o Fred viu, esse vídeo me ligou, ele era diretor executivo do Flamengo, como eu disse, nós estamos amigos há muito tempo, e aí ele me ligou, ele viu e foi comentar esse vídeo comigo. Diz o seguinte: uma sociedade só prospera quando as pessoas do bem são mais participativas e audaciosas do que as outras, ou seja, do que as pessoas do mal. O que está faltando no Rio de Janeiro é que você que está nos ouvindo deixe só de reclamar e passe a fazer parte da solução. E o que eu tenho participado aqui, estou dando a minha contribuição em uma cidade, a Sandra conhece a minha vida, eu vim de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, estou aqui no Rio há 50 anos, quase 50 anos, é a cidade que eu escolhi para viver, morei em diversas cidades brasileiras, a cidade que eu escolhi para viver, e nós precisamos deixar um Rio melhor para os nossos filhos e os nossos netos. E essa é a oportunidade que a gente tem com esse grupo do Novo para a gente fazer o que a nossa cidade merece. Agradeço a vocês pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Popó, o que você quiser fazer, se você achar que eu posso dar um mínimo de contribuição, pode contar comigo, que eu estou sempre à disposição de vocês. A minha prefeita... Obrigado, Juiz. A minha vice-prefeita... Muito obrigada. Conte comigo, tá bom? Muito obrigado. Agora, deixa eu falar, Gisele, tem um jornalista amigo meu, que é o Cardoso Gessé, e ele está querendo saber qual é a sua relação com a Zona Oeste. Provavelmente ele entrou um pouquinho depois mais tarde, quando você se apresentou. Gessé, ela vai te responder agora. Qual é a relação, Gisele, que você tem com a Zona Oeste do Rio de Janeiro, aqui particularmente em Campo Grande? Eu vou fazer minhas considerações finais e vou incluir essa informação. Bom, pessoal, o Novo tem vários diferenciais. O Novo, por exemplo, não usa dinheiro de imposto para fazer campanha. A gente faz campanha com muito trabalho voluntário, com doação de pessoas privadas, vaquinha mesmo. Mas o Novo tem um grande diferencial, que é o Novo não acredita em salvadores da pátria. O Novo acredita no poder do indivíduo, no indivíduo fazer a parte dele, pessoas comuns. A Sandra nunca foi política, eu nunca fui político, o Fred nunca foi político, o Popó nunca foi político. Mas a gente resolveu contribuir e fazer a nossa parte. Eu me candidatei em 2018, eu sou de Campo Grande, sou nascida e criada em Campo Grande, estudei no Monteiro Lobato, meus pais ainda moram aí, minha mãe é técnica de laboratório, trabalhou no postinho de Santa Margarida, e no postinho de Cosmos, no Belisário Pena, se aposentou, e hoje ainda trabalha no laboratório particular do meu tio, ali perto do hospital Rocha Faria. Meu pai é sargento da polícia militar, reformado, minha família é toda de Campo Grande, meus avós plantavam laranja. Eu não moro mais em Campo Grande, eu moro em Copacabana, mas eu estou em Campo Grande sempre, eu sou filha única, então eu estou visitando meus pais sempre, eu ainda tenho o meu espaço, eu tenho o meu canto na casa dos meus pais em Campo Grande, e os meus amigos de infância ainda são os meus melhores amigos, então a maioria deles também tem Campo Grande, meus amigos de escola, os meus amigos do Monteiro Lobato, que ocupam um lugar no meu coração, um lugar especial. Então, eu sou cria de Campo Grande, mas eu só saí realmente por causa da questão da distância, por trabalhar no centro da cidade. Não tem milagre para o Rio de Janeiro, gente. O que o Rio de Janeiro precisa é de um choque de gestão. E choque de gestão, o que é gestão? Metas claras, cobrança do cumprimento das metas, pessoas certas nos lugares certos, sem indicação política, sem colocar o cabo eleitoral para troca de favor, pessoas certas e descentralização do poder, regionais que funcionem, regionais que tenham metas para todas as áreas daquela região. Não tem mistério, é transparência, é gestão pura e simples, gestão e tolerância zero com a corrupção. Tem que acabar com a bagunça, não dá mais, e como o Fred sempre fala, eu gosto de repetir, não serão os mesmos nomes de sempre que deram causa para essa bagunça que vão resolver a bagunça que eles mesmos criaram. Eles só pensam em eleição. Quem só pensa em eleição não tem tempo para gestão, gente. É isso. Então, vamos... Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de cumprir essa missão, estou muito feliz de me colocar para ajudar. Acho que a gente tem que devolver para a sociedade, que a sociedade nos deu ao longo de todos esses anos, né? Se pessoas como a gente, que tiveram a oportunidade de estudar, que têm a oportunidade de estar aqui de alguma maneira, não contribuírem com a sociedade, a solução não vai cair do céu.
né? Somos nós, não tem nenhum salvador da pátria. Tem sempre aquela história que eu gosto de contar, tem hora que contam que é pastor, tem hora que falam que é padre, mas o cara estava lá preso na igreja, a enchente, né? A enchente subindo, aí passa o bombeiro com um carro, vamos, senhor, eu vou te socorrer. Não, Deus vai me ajudar. A água vai subindo, passa o cara de barco, entra aqui no meu barco, vou te socorrer. Não, Deus vai me ajudar. No final das contas, a pessoa está em cima do telhado, passa o helicóptero, entra no meu helicóptero que eu vou te salvar. Não, Deus vai me ajudar. E quando a pessoa morre, poxa, Deus, você não me ajudou? Cara, eu mandei bombeiro, eu mandei o cara do barco, eu mandei helicóptero. Você acha o quê? São vocês mesmos que precisam se ajudar, somos nós. Somos nós que temos que fazer a nossa parte, e eu estou aqui para isso, para fazer a minha parte. Tem que acabar com a bagunça, e vai dar certo. Gente, eu só queria dar um fechamento. Se você está satisfeito com a educação que você tem recebido do governo, com a educação que as escolas estão dando, com a saúde que os hospitais estão oferecendo, com a segurança que nós estamos recebendo, o Novo definitivamente não é o seu partido. Agora, se você está insatisfeito com a situação, se você quer mudança, se você acha que pode mudar, você só tem uma opção. Vem conhecer o Partido Novo, vem conhecer os princípios e valores do Partido Novo, vem conhecer cada candidato que oferece, que o Partido Novo está oferecendo. Todos passaram por processo seletivo. Aí, de repente, a gente pode mudar a cidade onde a gente mora. Muito obrigada a todos que participaram da live. Muito obrigada, Alexandre Popó. Muito obrigada, Gisele, com toda a força. Venha colocar a Zona Oeste presente no município do Rio de Janeiro. Joedi, professor Joedi, o meu eterno agradecimento pelos seus conhecimentos que você sempre bota para todo mundo, e isso é fantástico. Você divide os seus conhecimentos com muita generosidade para todas as pessoas. Muito obrigado para todos que vieram nos assistir. Até a próxima, sábado que vem tem mais. Tchau. Beijo. Gente, só temos que avisar o seguinte, Sandra, sábado que vem a live vai entrar 1 hora mais cedo, porque existe uma mesa muito importante. Para não ter choque. Exatamente. O objetivo nosso é que todos possam ter um espaço e que todos possam falar e os telespectadores, os espectadores possam escutar todos os postulantes. É um trabalho difícil, porque são 35, mais a Gisele, mais o Fred, mas nós estamos lutando para dar uma organizada nisso. Professor Joedi, adorei, vou lhe explorar mesmo, porque eu acho o senhor um cientista político fantástico, um cara que tem um mapa do Rio de Janeiro como o senhor, não pode ser desperdiçado. Então, ninguém mandou o senhor se oferecer, eu vou lhe explorar muito nesse processo, tá? Gente, vamos aos anúncios das lives de amanhã. Gisele, você tem live amanhã, Gisele? Tem ou não tem? Tenho live amanhã, 5 horas, falando de urbanismo. Vai ser no meu Instagram, Gisele Gomes. Ó, temos lives com a Gisele amanhã sobre urbanismo. Eu não sei se vai ser só no teu Instagram, não. Eu acho que vai ser no da Dulce, mas o Instagram transmite nos dois. Então, se me achar lá no Instagram, Gisele Gomes.novo. A gente tá bolando criar 3 plataformas ao mesmo tempo para você amanhã, tá? Vamos ver se a gente consegue tecnicamente isso para atingir um número maior de pessoas. Amanhã temos Gisele de novo. Alexandre, vamos nos despedir. Alexandre vai dar 2 horas de live. A Sandra está morrendo. Ele se empolga. Eu fico com vergonha. Eu preciso o seguinte, Sandra. Primeiro, que vocês anunciem aí, já anunciaram as redes sociais. As lives, Sandra, tua próxima live, Sandra. A próxima live é segunda, amanhã? Quando é que é a tua próxima live? É segunda-feira, às 19 horas, pelo Facebook, com o deputado estadual Alexandre Freitas. Tem uma pedra no meio do caminho. A pedra do Poder Executivo do Rio de Janeiro é a Alerj, com os deputados estaduais do Partido Novo. Não vai ficar barato. Eu estou com pena do Alexandre Freitas, ela vai espremer o nosso deputado. Mas ele é muito bom, eu fiz uma live com ele. Ele é bom pra caramba, ele é novo. Professor Joedi, obrigado por tudo, eu vou aproveitar bastante. Gisele, sensacional. Um tiraço no ângulo, a bola entrou no ângulo, foi uma falta do Zico, a bola entrou no ângulo. O Fred é demais para montar a equipe, montou boa equipe na Americanas, na Petrobras, no Flamengo e está montando... Pronto, vamos começar uma nova... Boa noite. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Gente, olha só, estamos em off agora, tá? Já saímos. E não, Cadê, Gisele? Gisele saiu. Eu esqueci de avisar ela.